E ainda nesse assunto, tem mais apuração quente aqui da nossa equipe. Está lá no nosso site, da nossa Raquel Landim, sbtnews.com.br. Vamos colocar aqui na tela o destaque da Raquel, porque a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou uma petição ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negando que ele tenha contratado influenciadores digitais para atacar o Banco Central. A gente vem falando sobre essas denúncias na última semana de pessoas que disseram que foram procuradas para colocar nas redes aí defesa, conteúdos defendendo o Banco Master e difamando o Banco Central. E com essa petição, os advogados estão se antecipando à equipe de investigação, já que a Polícia Federal abriu um inquérito depois dessas reportagens que mostraram a onda de postagens entre Natal e Ano Novo contra a autoridade monetária e os seus diretores também. Essas postagens vinham de perfis ligados ao entretenimento, celebridades, mas também perfis políticos. Alguns influenciadores relataram terem sido abordados por uma empresa de reputação e terem recusado um contrato para vender a versão do Banco Master, e alguns influenciadores dizendo que receberam propostas altíssimas, com valores financeiros, inclusive. Vamos conversar agora com a nossa analista, Gisele Soares, direto da Alemanha. Gisele, boa sexta-feira para você, bem-vinda aqui com a gente no time do Radar. A gente está acompanhando essa denúncia de contratação de influenciadores para disseminar conteúdos. O que é que diz a lei, hein, Gisele? Pode sofrer questionamentos legítimos? Como é que seriam essas investigações? Oi, Roberta, boa tarde. Sextou para todos nós. É muito comum que as estratégias de defesa usem, muitas vezes, a imprensa, ou mal usem a imprensa, né, nesse caso, para tentar influenciar a opinião pública. Então, em caso de clamor público, isso é bastante comum. Não existe uma vedação legal para a contratação de determinadas pessoas ou de determinados veículos para fazerem reportagens ou apurações, né? Inclusive porque os influencers, eles normalmente emitem as suas opiniões dentro dos seus perfis. Então, o que foi denunciado é que alguns teriam sido abordados para fazer uma abordagem, para fazerem relatos específicos, já com uma ou outra tendência. Havia até, segundo quem fez a denúncia, havia uma orientação, né, um vídeo orientativo de como é que deveria ser feita essa comunicação, né? Havia já uma suspeita de ocorrências nesse sentido do Banco Master até antes da liquidação, né, de que pessoas vinham sendo abordadas para falar sobre o banco, para fazer questionamentos ou incentivos, enfim. A propaganda, ela é livre no Brasil, as ferramentas de propaganda são livres dentro, claro, daqueles critérios que são cuidados, inclusive, por vários órgãos regulatórios. Então, não existe uma vedação legal, embora agora a Polícia Federal possa verificar nesses contratos se havia naquela contratação específica alguma ilegalidade. É por isso que é importante essa investigação para fazer essa verificação de veracidade dessas alegações e até que ponto não houve simplesmente uma contratação de uma propaganda, e sim de alguma comunicação direcionada e até para depreciar a instituição do Banco Central, porque essa sim é que era, me parece, o pedido mais preocupante, né? Fazer propaganda em favor do Banco Master ou falar bem de seus representantes, acho que está dentro da esfera da liberdade. A preocupação é quando essas pessoas são contratadas para depreciar uma instituição pública. Aí é que realmente fica essa dúvida, e é preciso que a Polícia Federal investigue para entender o teor desses contratos. A gente acompanhou também, Gisele, a Justiça dos Estados Unidos reconhecendo a liquidação do Banco Master. Essa decisão do Tribunal americano, ela pode ter repercussão direta nos processos aqui no Brasil? É uma decisão que foi tomada, houve um pedido do liquidante em dezembro. Esse é um pedido muito comum em casos internacionais, até na Lava Jato isso aconteceu bastante.
por conta desses acordos multilaterais de cooperação que são tão importantes, as autoridades judiciárias de um país normalmente pedem auxílio aos outros países, principalmente para bloqueio desses bens, para garantir que, havendo uma futura condenação, as pessoas lesadas sejam ressarcidas. Então, a ideia do liquidante, o pedido do liquidante feito em dezembro e concedido ontem, né, numa audiência nos Estados Unidos com um juiz da Flórida, foi justamente para bloqueio de ativos do presidente, dos representantes do banco e ali das empresas coligadas ao Banco Master, para que esses ativos não fossem, então, liquidados, alienados, enfim, que se garanta patrimônio para uma eventual indenização havendo uma condenação. Então, há uma repercussão daqui para os Estados Unidos ou para outros países, se houver outros imóveis ou outros ativos em outros países, é possível que também haja esses pedidos de bloqueio pelo liquidante. E há também essa repercussão trazida, porque é uma decisão importante, que, claro, influencia diretamente, na medida em que o juiz americano ele recusou a alegação da defesa, por exemplo, de que o processo era um processo ainda muito prematuro, de que havia a possibilidade de reversão, ou seja, de que as discussões aqui no Brasil perante as autoridades regulatórias brasileiras ainda poderiam suscitar uma reversão dessa liquidação. Então, nessa medida, é uma decisão que é uma derrota para a defesa do Banco Master e é uma decisão importante aí para o liquidante, para o Banco Central também, para recolocar as coisas nos eixos e seguir com esse processo, né, de liquidação do banco. Gisele, obrigada pela participação com a gente. Voltamos juntas por aqui na semana que vem. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Vou voltar com os nossos analistas Vitória Bel e Ander Porcela, até para a gente repercutir, né, gente? Entrevista importante que tivemos mais cedo aqui no SBT News com o presidente do TCU. O que vocês destacam dessa conversa que tivemos mais cedo também? Vou começar pela Vitória. Pois é, eu acho que foi essencial o ministro dizer que é um Banco Central forte. Isso prova que, isso mostra, pelo menos, né, que o TCU não tem interesse em enfraquecer ou intervir, se intrometer mesmo nas atividades do Banco Central. Um outro ponto importante que ele destacou também, Vital do Rego, foi que esse processo, essa investigação vai se encerrar rapidamente. O que aponta que, muito provavelmente, os técnicos do TCU já não estão enxergando muito mais o que olhar ou o que se averiguar nos documentos que estão sendo ali acrescentados, que estão sendo coletados junto ao Banco Central. Isso mostra que o TCU já conseguiu perceber que o Banco Central estava, de fato, fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua tarefa, quando pede a liquidação de um banco depois de um ano de investigação e mais. Desde o primeiro semestre de 2024 que o Banco Central já vinha alertando o Daniel Vorcaro sobre os problemas envolvendo a liquidez do banco, a possibilidade do banco estar envolvido em fraudes, em transações problemáticas, suspeitas, e Daniel Vorcaro aparentemente não tomava nenhuma atitude, só tentava fazer negócios com outros bancos, como o Banco Regional de Brasília, para tentar se safar, para tentar não se afogar mais ainda no mar de fraudes em que ele estava. Então, com isso, o ministro Vital do Rego mostra que o TCU já fez o seu papel, que mostrou ali que tem um protagonismo, que eu acredito que é isso também que os ministros do tribunal queriam mostrar, que eles têm um certo protagonismo, que eles têm poder de realmente solicitar documentações e fazer uma fiscalização em cima do Banco Central, pelo menos de acordo com eles, e isso já está posto, já está feito. Vamos lembrar que esse recuo do TCU aconteceu justamente depois que veio à tona o caso dos influenciadores que estariam sendo pagos para difamar o Banco Central, mostrando realmente uma operação orquestrada da defesa de Daniel Vorcaro, não apenas com o mundo político, mas também com o mundo do entretenimento, dos influenciadores digitais. Roberta.
Tem reportagem falando que estava sendo oferecido mais de 2 milhões de reais para esses influenciadores. Não é coisa pequena, não, que parece. O Yander Porcela, e também nessa entrevista que a gente teve aqui ao SBT News, o presidente do Tribunal de Contas da União afirmou para a gente que na semana que vem já marcou uma reunião com o Gabriel Galípolo do Banco Central. Roberta, justamente esse trecho da entrevista que é importante destacar, que eu queria comentar, porque essa reunião que já está marcada, né, o presidente do TCU falou com exclusividade, né, adiantou para a gente essa informação, ela é importante, ela é significativa, porque mostra que vai ter um diálogo agora entre o TCU e o Banco Central, porque o que a gente estava vendo antes era essa ofensiva do TCU com aquela determinação do ministro Jonathan de Jesus para que o Banco Central explicasse como que foi feita essa liquidação, quais os motivos, com aquela ideia de fazer uma inspeção presencial lá no Banco Central, que acabou sendo adiada depois de muita pressão. Então, a gente estava vendo uma falta de diálogo entre essas instituições que agora, então, vai ocorrer. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele estava meio isolado nessa história, nessa ofensiva contra o BC. E aí, como a gente veio comentando aqui no SBT News, aqui no Radar, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todos entraram ali no circuito para tentar diminuir essa fervura, para tentar colocar panos quentes ali, né, para que não escalasse tanto essa crise mesmo, né, entre o TCU, o Banco Central, envolvendo também o Supremo Tribunal Federal.